Mostrou uma familiaridade, né, com o elenco do Flamengo, com a situação do futebol brasileiro. Como todo treinador português que a gente vê falar pelo mundo, dono também de uma autoestima elevada, né, bota muita fé no próprio trabalho, quando ele diz que as decisões coerentes vão mobilizar o elenco em torno das ideias dele. O que você achou das primeiras palavras que ouvimos de Paulo Sousa sobre o elenco do Flamengo e os desafios dele, maestro? Bom, eu acho que bastante coerente, né? Se vê que ele já procurou estudar o elenco com quem ele vai trabalhar, as suas ideias, né, de futebol ofensivo. Isso também foi outra coisa que o Boneck ressaltou, que ele é o tipo do treinador realmente que ele gosta de ter o jogo sob o seu domínio, né? Com o material humano que ele tem à disposição, que já existe um entrosamento de mais de 2 anos, eu acho que isso pode ajudá-lo. E talvez, André, o grande problema do Paulo Sousa vão ser as comparações que serão feitas juntamente com 2019. Eu acho que essas comparações elas são inúteis, elas não ajudam. Porque, volto a dizer, nunca mais vai se repetir aquilo que aconteceu em 2019. Que pode-se fazer um trabalho para chegar perto daquilo ali, sem dúvida, né? Eu acho que até o fato mesmo dele ter trabalhado em diversas escolas, né? Isso pode até facilitar também, né, nas suas ideias de jogo para que ele possa implementar dentro do Flamengo. Eu acho que o fato de, como eu já falei, de ter já uma equipe entrosada, que se conhece há bastante tempo, isso pode facilitar o trabalho dele. Eu acho que a expectativa é grande, né, por parte de todos, porque nós teremos mais um treinador português dentro do cenário brasileiro, que vai lidar com um problema grande, que é aquele problema de calendário, que a gente já sabe que todos eles que vêm na Europa se lamentam, né? Porque realmente é bastante complicado. Mas acho que, pelo que o Jesus fez, pelo que o Abel vem fazendo no Palmeiras, a expectativa é que ele realmente possa fazer realmente um grande trabalho. E eu preciso dar um crédito quando o maestro fala, abro aspas, volto a repetir que 2019 não aconteceria de novo. O maestro foi o primeiro a falar isso. Ainda em 2020, e na época eu olhava o maestro falar isso, não, de maestro, por que o maestro crava com tanta certeza que não vai se repetir? E a história Sabe por quê, André? Eu falo, maestro. Porque eu passei 20 anos ali dentro, né? E nem mesmo os melhores momentos que eu vivi com aquela nossa grande equipe, os anos eles foram mudando, eles foram se adequando àquilo que acontecia, entendeu? Então, por exemplo, o ano de 81, para nós, que chamamos do ano mágico, né? Como é o título do nosso grupo de 81, nunca mais se repetiu, nem em 82, nem em 83, entendeu? Porque são anos que as coisas se encaixam de uma forma como aconteceu, onde você termina conquistando, você consegue fazer com que os adversários admirem, inclusive, o teu trabalho, e foi exatamente aquilo que aconteceu em 2019 com o time do Jorge Jesus. Perfeito. PC, o que você achou das primeiras palavras que a gente ouviu, né, aqui no Brasil, do Paulo Sousa sobre o elenco do Flamengo, a realidade do futebol brasileiro? Olha, a primeira impressão é a melhor possível. E abrindo um parêntese, em nome da precisão, que nós jornalistas somos obcecados, o Júnior falou, fez esse comentário num Flamengo e Botafogo, que terminou 1-1 do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Muita gente não prestou atenção, mas sempre que o Júnior fala, vale a pena prestar atenção. E essa colocação que ele fez à época foi precisa. O início, esse começo do Paulo Sousa, eu acho que tem uma coisa muito importante, André, que olhando como eu, você, o Caê, o Léo, nós olhamos não apenas para o futebol, nós olhamos para a vida. E nesse momento da vida em que muitas vezes o conhecimento é colocado em segundo plano, eu vejo o Paulo Sousa trazendo o conhecimento. Você viu nesse trecho da entrevista, em que em determinado momento ele abre uma janela e fala do Pedro, da possibilidade de ter o Pedro também atuando ali como titular, ser mais bem explorado. Ele disseca o elenco do Flamengo. Isso é conhecimento. Eu sei que quando surgiu a informação de que ele pediu para colocar um telão à beira do campo, muitas vezes o nosso subdesenvolvimento leva ao desdém. Ah, isso é invencionice, isso é bobagem. Não, não é não. É conhecimento, é ferramenta que pode ajudar
na realização do trabalho. Então, esses primeiros movimentos do Paulo Souza como técnico do Flamengo, o que mais tem me chamado a atenção é que ele tem valorizado o conhecimento, ele tem feito questão de estudar o elenco do Flamengo, o futebol brasileiro, porque o Léo sabe muito bem que há um choque para quem vem da Europa para trabalhar no Brasil, especialmente como técnico. O ambiente aqui é completamente diferente e nesse ambiente está incluída também a nossa imprensa. Os dirigentes têm um excesso de paternalismo, o vestiário é outro. Então, se você não tiver um conhecimento, se você não tiver interesse em saber como a coisa é no Brasil, um país altamente peculiar, você não vai se sair bem. Então, esse início dele me parece muito animador, exatamente por isso. É uma pessoa que gosta do estudo, gosta do conhecimento, quer trabalhar com ferramentas que podem qualificar o trabalho. Eu acho que é bem animador, André. A ideia do... Paulinho, André... Fala, maestro. Não, eu queria só complementar a respeito dessa questão do telão. Quando você coloca, por exemplo, as coisas que acontecem no campo, né, que tem o drone ou qualquer um que faça esse tipo de filmagem, você teria que levar para uma sala e você já está perdendo tempo. Né? Você com esse telão ali, automaticamente você vai ganhar tempo. E primeiro porque fica mais fácil você explicar para os jogadores aquilo que você quer e aquilo que está acontecendo praticamente online, entendeu? Então você vai ganhar tempo, você tendo, vamos dizer, esse equipamento à tua disposição durante o treinamento, porque vai ficar fácil para o treinador explicar, vai ficar fácil para os jogadores entenderem, e com isso você vai ganhando tempo exatamente na procura daquilo que você quer, sobretudo no início de trabalho, como é o caso do Paulo Souza. Eu ia comentar justamente isso, maestro, e assim, as boas ideias são aquelas que depois de colocadas em prática, você fala, poxa, era tão óbvio, né? Por que a gente não pensou nisso antes? Então, a gente pode até mostrar como é que é o telão da Roma, dessa novidade que o Mourinho levou para lá. Ô, Caê, te pergunto, meu velho, quando ele cita especificamente o Pedro e fala que vai dar mais espaço para ele, e quando ele fala também de jogadores que não estiveram tão bem, na minha legenda, aqui no meu letreiro, já veio Everton Ribeiro, mas vai apostar nele mesmo assim. Isso parte, na sua opinião, na sua apuração, dele, Paulo Souza, quero dar mais minutagem para o Pedro, quero trazer o Everton Ribeiro aos bons momentos, ou parte também de uma ideia da direção conversando com ele? Você sabe algo a respeito? Então, primeiro só pegando o gancho do PC, o Paulo buscou literaturas sobre o Flamengo, porque ele também quer adquirir conhecimento sobre o local para onde ele está se mudando, para onde ele está se inserindo agora, como ele mesmo diz, o maior desafio da carreira dele. Então vai muito ao encontro do que o Paulinho falou. Passa muito por uma leitura de elenco dele. Ele, desde o primeiro contato que a gente tem de apuração, de que ele teceu elogios rasgados ao setor ofensivo do Flamengo. Então, ele tem muito conhecimento dessas peças mesmo que ele listou: Pedro, Bruno Henrique, Gabriel, Micael, como ele falou, e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que ele tem muito conhecimento, está muito satisfeito com esse setor ofensivo. Não houve nenhum tipo de direcionamento de falar assim, vamos dar chance mais para um, para outro, esse aqui foi mal, foi bem. É uma coisa que ele mesmo já trouxe de conhecimento desse período, porque ele marcou uma reunião com o Flamengo e teve ali um prazo de quase que uma semana até esse encontro. Então, ele também surpreendeu muito o Marcos Braz e Bruno Spindel por chegar quase que com um relatório, com um dossiê sobre o clube, sobre o elenco, sobre como implementar o que ele pensa de futebol nesse grupo. Então, assim, passa muito por um conhecimento que ele já trouxe, que ele já buscou antes sobre esse Flamengo. Há cerca de 10 dias recebemos aqui no Seleção o Rui Malheiro, que é um repórter português que foi auxiliar do Paulo Souza, e ele dissecou bem o estilo do técnico, e ele já tinha alertado que, na visão dele, faz muito sentido que Gabriel e Bruno Henrique e Pedro joguem juntos ali, cada um fazendo uma circulação, mudando um pouco esse trio de 1-2 para 2-1 também. Então ele até esmiuçou bastante aqui como que ele entende que o Paulo Souza pode atacar essas peças. Então, e falando do ataque do Flamengo, do setor ofensivo, ele tem muito conhecimento, está muito satisfeito, até por isso o que temos de apuração é que o Flamengo vai ao mercado pontualmente, mas muito mais do meio campo para trás do que para o setor ofensivo. A gente pode até falar isso daqui a pouco sobre as ações no mercado, mas é mesmo um encantamento que o Paulo Souza já relatou desde seu primeiro encontro
sobre essas peças do ataque rubro-negro. Vamos já para as ações do mercado. Quero antes mostrar o telão, como eu prometi, para quem não viu a seleção de ontem. Esse é o telão que o Mourinho usa na Roma. Os treinos são filmados por um drone e aí quando ele quer corrigir algum posicionamento, ele já reúne a rapaziada ali dentro do campo mesmo e assistem. Achei uma ótima ideia daquelas. Como é que a gente não pensou nisso antes? Fala, PC! Não, é o seguinte, geralmente as novidades, quando a gente não tem muita compreensão, muitas pessoas têm uma tendência a ironizar ou a desqualificar. Eu acho que está surgindo aí uma ótima oportunidade da gente, pelo menos, inicialmente olhar, tentar entender. A observação que o Léo fez da instantaneidade do trabalho dentro de campo, ou seja, acontece uma coisa no treino, parou, olha aqui, olha o teu posicionamento, isso é muito interessante. Então eu entendo que o futebol brasileiro, nesse momento, com toda a lentidão que caracteriza qualquer setor brasileiro, mas enfim, o futebol, vamos ficar no futebol, está passando por transformações. Transformações do ponto de vista administrativo, transformações em trabalhos a serem realizados com as equipes de futebol. Nesse momento, eu acho que muita gente tem que parar de reagir e querer desdenhar, querer desqualificar, querer diminuir. No mínimo, para e olha, observa, tenta entender, tenta apreender. Um cara como o Paulo Souza, o Caê traz a informação, ele quer literatura sobre o Flamengo, isso é bom, isso é interessante, isso vai ajudar no trabalho, vai ajudar no debate sobre futebol. Então eu vejo que muitas vezes, por ignorância, e aqui eu uso o termo ignorante não como ofensivo, mas é ignorância de ignorar, as pessoas desqualificam certas ações. Como eu vi muita gente desqualificando a questão envolvendo o telão. Acho que não é esse o caminho. No mínimo, deve-se dar o benefício do tempo, para poder ver qual o resultado que isso vai apresentar. Por enquanto, é uma ideia simples, né? Não é o prato principal do técnico, mas é uma boa ideia. E dos últimos estrangeiros assim que fizeram sucesso no Brasil, o Louco Abreu estudou demais a história do Botafogo, chegou aqui sabendo muita coisa do clube. Jesus estudou demais o Flamengo quando chegou, o elenco do Flamengo. O Abel Ferreira estudou a história do Palmeiras quando chegou. Muito interessante ver isso, ver esses caras estudando, querendo trabalhar. André. Diga, Caê primeiro, que chamou. Fala, Caê. Caê, claro, sempre. É sempre primeiro. Não, porque isso que o Paulinho falou, o Jesus também trouxe na época, entre aspas, inovação para o Flamengo, que foi o carrinho de levar água para o elenco. Ele implementou uma prancheta gigantesca, onde ele também fazia essas ponderações de maneira instantânea, mas não tão tecnológica quanto o telão. Mas o Mister também, em 2019, foi também alvo de chacota por conta desse carrinho que ele colocou uma grande prancheta para que ele fizesse as ponderações quando o elenco parasse para beber água. Então, só esse detalhezinho. Por enquanto, ideia simples, né? Não são o principal do trabalho do treinador. Fala, maestro. Não, era só para complementar que esse fato de você procurar conhecer para onde você vai é o mínimo que de quem está chegando precisa fazer, né? E eu vou te falar sinceramente que para mim, no meu caso, para eu me adaptar à cidade de Torino, né? Me foi de uma valia muito grande o fato de eu ter procurado saber como funcionava um pouco a cidade, como era. O clube eu tinha algum conhecimento, né? Mas como principalmente a cidade funcionava, né? Para que eu pudesse exatamente ter a possibilidade de chegar e não chegar cru, entendeu? Chegar já sabendo alguma coisa. E, logicamente, eu acredito que ainda mais hoje, né, com todas as facilidades que existem, o Paulo Souza vai chegar praticamente como se fosse um local. Fala galera, se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!